Gente, vamos trazer informações agora a respeito da decisão, Lívia, do presidente Donald Trump, anunciada ontem com grande repercussão, aquela história do tarifaço. A relação Brasil e Estados Unidos foi abalada por conta desse anúncio da tarifa de 50% dos produtos brasileiros. E aí, claro, o Brasil busca, né, já tem relação com outros países, outros comércios, tenta minimizar os efeitos disso, mas o fato é que, estamos falando dos Estados Unidos, a maior economia do planeta, Lívia, isso teve muita repercussão ao longo de todo o dia, a decisão do presidente Donald Trump de taxar em até 50% dos produtos nacionais. E foi feita em parcelas, Gerson. Uma análise que foi até realizada por analistas internacionais é de que a formalização desse taxaço, né, que foi colocado em relação ao Brasil e os Estados Unidos, foi logo após aquele tweet, que não é um tweet, mas aquela mensagem que foi publicada nas redes sociais pelo presidente Donald Trump em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acaba sendo, por mais que não de cunho completo, mas com um pouco político. Essa decisão, ela tem o seu ideal econômico, é perceptível a influência que esse tipo de taxação vai ter no Brasil, principalmente em relação às commodities, à exportação, que é o prioritário, bem prioritário do Brasil em relação a essa economia exportadora, e tem sim o seu impacto. Agora, o que também exige? Uma manutenção imediata do presidente Lula com o corpo técnico do Ministério da Fazenda em relação a essas medidas. Vai ter uma supressão também em relação aos Estados Unidos, nós exportamos para eles também. Então, como que está essa relação de importação e exportação? Vai ser uma medida mais protecionista? Temos essa capacidade de fazer o que sobrar daquela exportação, ao invés dos Estados Unidos, fazer um direcionamento para o leste asiático ou talvez para os demais países da América Latina. Então, assim, existem saídas, mas precisam ser rápidas, senão vai ter um impacto direto pior na inflação, na taxa Selic e nas relações monetárias do Brasil. Bom, se pegar os números acumulados da relação Brasil-Estados Unidos esse ano, o Brasil comprou cerca de 16 bilhões de dólares em produtos, né, nos Estados Unidos. Mas a balança comercial ainda é desfavorável, o Brasil vendeu 16 bilhões, mas a balança comercial ainda é desfavorável, porque o Brasil comprou 17 bi. Ou seja, essa relação comercial é muito forte e é o período que o Brasil tem mais comercializado com os Estados Unidos. Por isso, tem sido tratado o assunto com certa delicadeza. À medida em que passa a ser taxado em 50% dos produtos nacionais vendidos aos Estados Unidos, se tem uma relação econômica aí abalada e uma possibilidade até de retaliação está sendo estudada pelo governo brasileiro, o que leva a um risco de guerra comercial. Elivaldo Barbosa, depois da carta enviada pelo presidente Donald Trump ao presidente Lula, informando da nova medida. É a ordem econômica sendo atropelada por questões ideológicas e políticas, né? Algo que não deveria existir, porque o prejuízo é ainda maior. Nada contra, por exemplo, a forma como o presidente se posiciona em relação aos seus aliados no Brasil. É natural, é normal eleger suas preferências. Agora, simplesmente associar uma questão jurídica e política à ordem econômica, às relações econômicas, aí é algo impensável, né? Algo assim fora da curva. Como você já adiantou, o Brasil ele exporta para os Estados Unidos, é uma relação ainda deficitária. O Brasil ele importa mais do que exporta para os Estados Unidos. E uma diferença em relação a outros mercados é que para o norte-americano o Brasil exporta mais produtos acabados, produtos industrializados, de maior valor agregado. Por isso que a soma às vezes chega a fechar o ano com 45, 50 bilhões de dólares, como por exemplo a Embraer com seus aviões, máquinas, produtos químicos, e há também as commodities, como minérios, alguns minérios, soja, menos milho, porque os Estados Unidos é uma potência mundial na produção de milho, não tem como levar milho para lá, mas suco de laranja, café. Então, quem deve estar até gostando é quem aprecia o café e está reclamando do preço, porque se prevalecer essa decisão, já o preço do café aqui vai lá para baixo, porque vai inundar o mercado nacional desse produto pelas dificuldades que o Brasil terá de exportar para os Estados Unidos o café produzido aqui no país. Então, é uma situação que estremece as duas economias, são economias importantes e ninguém sabe o que virá. Ninguém sabe o que virá.
tendência de radicalização, eu não diria nem de polarização acentuada, de radicalização, anote aí, de radicalização na disputa política nacional. Nós poderemos ter uma situação de disputa política parecida uma guerra, se prepare, daqui para o próximo ano, pelo nível de radicalização que está ocorrendo no Brasil com repercussão mundo afora, né? Então, a tendência é que o ambiente se torne ainda mais tenso, está só começando. E qual seria a saída, Elivaldo? Analisando o mercado, o que o Brasil poderia se posicionar de forma internacional é justamente focar nos bens de consumo. Como você falou, as exportações que os Estados Unidos faz para o Brasil são mais de cunho de consumo, mas não são bens de produto, como, por exemplo, telefone, eletrodomésticos, roupas, brinquedos, como é o caso da China. Esse é o foco da China, bens de consumo que são barateados a curto prazo, mas a longo prazo tem um retorno financeiro muito maior. O Brasil ele teria essa possibilidade, um lastro de relação, quando houvesse esse impasse tarifário com os Estados Unidos. E quando você observa dessa forma, você também compreende de que qual será a austeridade representada pelo Brasil. Porque quando houve a guerra tarifária da China com os Estados Unidos, teve um impasse, porque aumentou 20%, aumentou 20%, aumentou 30%, aumentou 30%. O Brasil vai ter capacidade monetária para fazer isso? Vai ter políticas fiscais suficientemente fortes para isso? Essa também é a questão. Mas, se for estratégico, vai buscar outras formas de se relacionar, principalmente a América Latina e Leste Asiático. O deputado federal Merlong Solano avaliou a repercussão do tarifaço de Donald Trump sobre as taxas adicionais para as exportações de produtos brasileiros. Tarifa comercial é coisa que se negocia na mesa, com os dados à mão. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Agora, soberania a gente não negocia jamais. O presidente dos Estados Unidos, numa atitude imperial e autoritária, mandou uma carta para o Lula exigindo o encerramento do processo contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e anunciando uma tarifa adicional de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Setores como ferro, aço, café, aviões, ferro, suco, carne bovina podem ser atingidos, inclusive com a perda de emprego por muitos brasileiros. E o curioso não, o lamentável é que a direita bolsonarista está aqui na Câmara apoiando Donald Trump e acusando o governo Lula por essa decisão do presidente. Nós aqui estaremos juntos com o presidente Lula em defesa da soberania do Brasil e também em defesa dos empregos dos brasileiros e brasileiras. Inclusive essa questão, né, da relação entre Donald Trump, Bolsonaro, a relação que haveria entre a decisão e a situação do ex-presidente Bolsonaro, realmente colocada aí de uma forma muito estranha nesses comunicados aí do presidente Donald Trump ao presidente Lula. Bom, mas vamos trazer informações